be police, fire, or medical? Police, possibly. I'm reporting a missing child. Okay. And the child that you're trying to report missing, are you calling on behalf of the parent? Yes, on behalf of the mother. And then how long has it been, though, since you guys have last seen her? Since this morning. She was dropped off at school this morning, and apparently she never showed up. We called everyone we knew, no one seen her. Essa ligação aconteceu aproximadamente às 20 horas do dia 26 de fevereiro de 2024. A menina citada como desaparecida era Madeline Soto, de 13 anos. Não fica claro quem realizou a ligação, mas acredita-se que tenha sido um familiar. O que sabemos é que não foi a mãe. Quem levou Madeline para a escola naquela manhã foi Stephen Stearns, de 38 anos. Ele era o atual namorado da mãe da garota. Stephen deu carona para Madeline e a deixou em um colégio metodista. O local ficava a 9 minutos de caminhada da Hunter Creek Middle School, onde a garota estudava. Esse era o percurso que ela deveria percorrer para chegar à escola após a carona. Stephen alegou que viu a menina caminhando na direção correta antes de deixar o local, mas infelizmente ela nunca chegou ao destino. A primeira pessoa a notar o desaparecimento de Madeline foi sua mãe, Jennifer Soto. Ela foi buscar a filha na escola e chegou ao colégio perto das 16 horas e 30 minutos. Sem encontrar a filha, Jennifer conversou com os professores. Foi então que ela descobriu que a garota sequer havia chegado ao colégio. Jennifer tinha ido para lá direto do trabalho. Seu primeiro pensamento foi de que a filha tinha ficado em casa por algum motivo. Ela voltou e procurou a garota na residência, mas ela não estava lá. Já preocupada, Jennifer entrou em contato com seu namorado Stephen. Ele confirmou que deu a carona para a garota e a deixou no caminho da escola. Na época, Jennifer alugava 2 quartos de sua casa para completar a renda, o que significa que outras 2 pessoas dividiam aquele espaço. A mulher questionou ambos os inquilinos, que alegaram não terem visto Madeline. A polícia foi acionada por um familiar e os agentes fizeram contato com a mãe. Of course. Do they speak English? Yes, this is Mom. This is Mom? Okay. Hi there. Hey there. Hey there. What's going on? So my daughter was dropped off close to school this morning, but never made it. I went to pick her up from school. Essa é a mãe de Madeline, Jennifer Soto. E esse é Stephen Stearns, namorado de Jennifer. Foi ele quem deu carona para a menina. So she was supposed to be dropped off at school, didn't make it to school. Didn't make it to school. I went to pick her up from school today, Okay. and she never came out. They announced it over the speaker, and I'm just like, maybe she walked here, because sometimes she'll walk here to this office. Mm-hmm. I came here, nothing. I went back to the school, they were closed. I got an email from the school saying she was absent, but I also messaged her teacher, and he looked at her entire attendance today and saw that she was completely not at school today either. Okay. So she never made it. Okay. What's her name? Madeline. By any chance, does she have a phone number or a phone? She does, but she left it at home today. I have it. You have it. And I've already gone through her messages. Okay. How about, does she have like Apple Watch? Olhar as mensagens no celular da vítima é importante, mas essa não é a preocupação do policial neste momento. Tentar entender se ela estava carregando algum dispositivo eletrônico, como o celular ou o Apple Watch, tem como objetivo descobrir se a sua localização geográfica é rastreável. A prioridade é encontrar a vítima com vida, e principalmente para menores de idade, as primeiras horas são as mais importantes. Enquanto as mensagens podem até indicar um local, isso não garante que ela tenha ido ou ainda esteja lá, diferente da geolocalização. Coincidentemente ou não, Madeline estava sem o celular naquele dia. Aparentemente, algo aconteceu naquele trajeto de 9 minutos. Uma equipe de busca começou a ser montada, enquanto os agentes procuravam por possíveis câmeras instaladas na região. E enquanto tudo isso acontecia, os detetives aprendiam mais sobre quem era a vítima, o que geralmente leva a suspeitos e motivações. Madeline Soto, também conhecida apenas como Maddie, nasceu em 22 de fevereiro de 2011. Ela tinha comemorado seu aniversário de 13 anos há poucos dias. Ela foi descrita como uma garota muito meiga, quieta e extremamente reservada. Madeline enfrentava alguma dificuldade em atingir as notas na escola. Segundo seus professores, ela parecia lutar contra ansiedade e TDAH, também conhecido como transtorno do déficit de atenção ou hiperatividade. Não há informações sobre a presença do pai de Madeline em sua vida ou se mantinham contato. Da mesma forma, não sabemos o motivo do divórcio. Após a separação, Jennifer começou a se relacionar com Stephen Stearns. Eles já estavam juntos há 7 anos nessa época, e ainda que não fossem casados oficialmente,
algumas pessoas já se referiam a Stefan como o padrasto de Madeline. A perícia trabalhou nos eletrônicos da família, incluindo o celular da garota, e não encontrou nenhum indício que apontasse para a fuga. Madeline nunca tinha exibido comportamento rebelde, nunca declarou a intenção de fugir de casa e aparentemente não tinha motivação para tal. O próximo passo era vasculhar a residência da família atrás de pistas. Madeline morava com sua mãe em um condomínio fechado em Santa Maria, Kissimmee, em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos. Assim que chegaram à residência, os policiais solicitaram os aparelhos celulares de Jennifer e Stefan e o entregaram sem questionar. As duas pessoas que alugavam os quartos de Jennifer e consequentemente compartilhavam a casa foram interrogadas e descartadas como suspeitos. Para melhor gerenciar o tempo, não nos aprofundaremos nessas pessoas. Aquela era uma casa com 4 quartos. 2 estavam alugados. Os outros 2 deveriam abrigar Madeline, Jennifer e Stefan. O passo lógico é acreditar que o casal dividia um quarto enquanto a filha ficava em outro. Mas não era isso que acontecia. A relação entre Jennifer e Stefan vinha se deteriorando durante o último ano e eles já não dormiam mais juntos. Jennifer ficou com o quarto principal para ela e Stefan ocupou o outro quarto. O que nos leva à questão mais importante: onde Madeline dormia? Um espaço no primeiro andar foi tomado por paredes falsas, formando um quarto improvisado para a garota que tinha pouca ou nenhuma privacidade, principalmente com outras 2 pessoas caminhando pela casa, além da mãe e padrasto. Aquilo parecia estranho de diferentes formas. Colocar a filha para dormir em um quarto improvisado, enquanto cede um para o namorado e aluga os outros 2, indica onde estão as prioridades de Jennifer. Isso, somado ao fato de não ter sido ela quem entrou em contato com a polícia pelo telefone, pinta uma imagem um tanto negativa, ainda que não necessariamente suspeita. De qualquer forma, o local onde a perícia passou mais tempo foi no quarto de Stefan. Alguns itens de interesse foram recolhidos do quarto, como brinquedos adultos, lubrificantes e uma pistola 9mm municiada. Mas isso não foi tudo. A polícia descobriu que, apesar do quarto improvisado, Madeline não dormia sempre nele. Na verdade, a garota passou muitas noites dormindo com Jennifer e Stefan, em suas camas. E como estavam dormindo separados, isso significa que em algumas noites a menina dividiu a cama com a mãe e em outras com o padrasto. E com os itens encontrados no quarto desse homem, você já deve imaginar onde isso vai chegar. Ainda durante o início da investigação, Stefan concedeu uma entrevista para um canal de TV. Ele descreveu aquele momento como sendo um pesadelo e fez esforços para se emocionar. Apesar dos olhos levemente lacrimejados, ele não foi capaz de chorar. E apenas para contexto, ele fez parte da equipe de buscas e caminhou pelo trajeto ao lado da polícia, à procura da garota. Jennifer também conversou com a mídia. Ainda mais calma do que o namorado, ela pediu para que a garota voltasse para casa. E enquanto as câmeras gravavam pessoas, as lentes da polícia olhavam para evidências. Esse era o cesto de roupa suja de Madeline, e encontrar a cueca de um adulto entre as roupas da garota não parecia um bom sinal, principalmente porque cada um tinha o próprio cesto. Diante dessas informações, a polícia começou a olhar para Stefan. Ele cresceu em uma fazenda e viajou bastante pelo país. Segundo seus pais, certa vez ele foi atropelado de forma intencional. Por motivos que não ficam claros, o condutor jogou o veículo na direção de Stefan, passou por cima dele e deu ré, atingindo-o na cabeça 2 vezes. Isso aconteceu quando ele ainda era menor de idade, e segundo os pais, o garoto nunca mais foi o mesmo. Fortes traumas na cabeça, principalmente na parte frontal, podem em alguns casos causar mudanças permanentes de comportamento e até personalidade. Mas não há como saber se esse foi o caso. A história só veio à tona muito tempo no futuro, entregue pelos pais de Stefan. E como o assunto parece muito nebuloso, sem uma motivação ou processo, algumas pessoas acreditam que seja mentira. De qualquer forma, ele foi descrito como alguém muito infantil, mentiroso e que realizava incontáveis compras por impulso. Ele atuou na área de construção, na área imobiliária e foi funcionário de um dos parques da Disney. Por algum motivo, na época, ele já não trabalhava mais. Não sabemos se ele saiu ou se foi afastado. Stefan era um grande fã de Warhammer 40.000, talvez o mais popular entre os jogos de guerra de miniatura, e também tem sua versão digital. Madeline ajudou Stefan a pintar algumas de suas miniaturas, o que indicava que eles passavam algum tempo juntos. Já mais próximo da data do desaparecimento da garota, Stefan pouco ficava em casa. Seu relacionamento com Jennifer parecia estar chegando ao fim, e ele estava em processo de mudança para Northport, onde iria trabalhar com o pai. É necessário que a polícia colete todas essas informações sobre os indivíduos, para que o interrogatório gere frutos positivos para a investigação.
Apoiado nos dados, o detetive consegue guiar a conversa para concluir seu plano de ação. O suspeito não sabe qual a extensão do conhecimento da polícia, e é esse o objetivo. Com todo o material recolhido, Stephanie e Jennifer foram levados ao interrogatório. Alright, so she's walking towards the school. Do you continue straight when you leave? Or do you turn around? I turned around and went back the other way. I was watching her in my rearview mirror. And she was going the right direction. So it looked okay. Nós nunca saberemos se esse bocejo foi forçado ou não, mas é possível que ele tenha visto filmes policiais demais e estivesse tentando dificultar a leitura de sua expressão durante a resposta. Não entraremos na polêmica sobre a eficácia ou falta dela referente à leitura de expressão, porque no caso de Stefan, ele tinha coisas muito mais graves para se preocupar. Na primeira vez que os agentes bateram na sua porta, ele entregou o celular sem questionar, porém, a perícia notou algo estranho. No mesmo dia em que Marilyn desapareceu, o aparelho de Stefan foi resetado para o padrão de fábrica. Segundo ele, algo aconteceu durante a última atualização do sistema operacional e ele precisou utilizar essa função para voltar a usar o celular, o que parece extremamente conveniente, e principalmente suspeito. Obviamente nós não entraremos em termos técnicos, mas a perícia foi capaz de recuperar todos os dados apagados do celular de Stefan, incluindo fotos. Essas imagens mostravam ele e Marilyn em meio a atos íntimos forçados. A foto mais antiga datava de 4 anos atrás, quando a garota estava entre 8 e 9 anos. Segundo a polícia, são atos explícitos demais e extremos demais, que dispensam descrições. Os detetives revelaram essa informação e será visível a revolta em ao menos um deles, mesmo que contida, o que é esperado para casos dessa natureza. Alright. Stuff on here. I'm too old to lie to people. I'm too old to beat around the bush. And we seem like we're having a generally good conversation right now. Okay. The only thing that I ask for from you is, and I will reciprocate, I want you to be honest with me as much as I'm being honest with you. Okay. So, Stefan, here's what I'm asking you and pleading with you is to dig down and do some soul searching. And I'm pretty sure you know what some of those pictures are about. You're a very intelligent person. I don't want you to discredit yourself by saying you don't know about all the pictures that are on your phone. You understand what I'm saying? Should I be talking with a lawyer right now? I can't answer that question. I feel like I should probably have a lawyer present at this point. So you're wanting an attorney? Yeah, I think so. Okay. That can happen. I want to let you know you're not free to leave. You're being detained, okay? A posse daquele conteúdo por si só já é crime, e ainda existia o agravante de que o agressor era ele mesmo. Após o sujeito solicitar por um advogado, o detetive está impedido de prosseguir com o interrogatório. Ele verbalizou a prisão e Stefan foi detido. Ao todo, mais de 1.500 fotos que mostravam ele e a vítima em atos íntimos foram recuperadas. Outras dezenas de milhares de fotos com conteúdo da mesma natureza foram encontradas em seu Google Drive. Segundo a versão de Stefan, ele chegou em casa por volta das 20 horas e 30 minutos do dia 25, um dia antes do desaparecimento de Marilyn. Ele já estava passando mais tempo na casa dos pais do que ali naquela época, mas a garota faria sua festa de aniversário naquele dia, e pediu para que ele estivesse lá. Jennifer chegou em casa e tomou altas doses de remédio para dormir. Ela alegou que estava muito cansada e disse que o dia seguinte seria exaustivo. Sendo assim, Jennifer foi dormir sozinha e mandou a filha dormir com Stefan. A garota tinha dificuldade em ficar ou dormir sozinha, e por esse motivo alternava entre dormir com a mãe e com o padrasto. No dia seguinte, Stefan e Marilyn acordaram aproximadamente às 7 horas e deixaram a residência. Jennifer acordou apenas às 9, quando eles já tinham saído. Ela compareceu em uma consulta médica e chegou novamente em casa às 11 horas. Quando ela voltou, Stefan já estava lá. Ele continuou alegando que deixou a garota no caminho para a escola e que a viu caminhando na direção certa pelo retrovisor. Ele não era capaz de negar os estudos, mas continuou negando qualquer envolvimento com o desaparecimento. O detetive chegou a questionar Stefan o motivo pelo qual ele não levou a menina até a porta da escola. A resposta foi de que ela estava passando pela fase na qual sentia vergonha em ser levada pelos pais, e por isso deixou a garota em um local próximo. De lá, Stefan alegou ter ido até uma loja para adquirir um cigarro eletrônico, porém o estabelecimento estava fechado.
Ele voltou para casa, permaneceu lá por 1 hora e retornou à mesma loja. Ele passou por outros estabelecimentos, precisou trocar um pneu furado e chegou novamente em casa perto das 14h30. Para ligações com esse volume de informação, o primeiro passo da polícia é verificar com estabelecimentos e pessoas se os horários estão corretos. O condomínio no qual a família morava contava com um portão eletrônico e sistema de câmeras, e a polícia solicitou as imagens. Eles encontraram o momento no qual o veículo de Stefan deixou o condomínio pela primeira vez. Quem estava dentro do carro além dele era Marilyn. Entretanto, havia algo estranho. Seu corpo estava tombado, quase como se tivesse sido posicionada, porém com os olhos arregalados. A polícia chegou à conclusão que a garota já estava morta nesse momento. A investigação passou a procurar por um corpo e Stefan continuou negando qualquer envolvimento com o desaparecimento. Os passos e visitas que foram feitos pelo criminoso, segundo ele mesmo, foram desmentidos pelas câmeras do estado. O veículo de Stefan não passou nem perto do local onde ele alegou ter deixado a garota, às 9 horas da manhã. Ele foi capturado por outra câmera em outro ponto. Às 11 horas, ele estava de volta em casa e jogou alguns sacos de lixo fora. Esses sacos foram recuperados e a perícia encontrou diversos itens e roupas que pertenciam a Marilyn. Isso incluía o notebook da garota junto com o carregador e um caderno usado como diário. Nessa página em específico, ela escreve sobre sua ansiedade, alteração de humor, traumas e problemas que afetam seu foco, concentração e memória, e termina relatando respostas traumáticas quando diante de figuras masculinas. Hoje, sabemos o motivo. Por fim, o step do carro de Stefan também estava junto ao lixo, como tentativa de sustentar sua ordem de eventos para aquele dia. Ele foi levado a interrogatório mais uma vez e um nível maior de pressão foi adicionado à conversa. Entretanto, ele continuou alegando inocência. Ainda assim, uma acusação de homicídio foi adicionada ao caso, além do estupro e posse de material proibido. Jennifer também foi interrogada pela polícia e, assim como o namorado, alegou não saber de nada. The living situation with them, I'll be honest, seems weird. It's weird to me. She's got a bedroom downstairs. What's kind of the mindset or the thought process, the communication you've had with Stefan about, you know, she's not going to sleep in her bed, but you guys are going to sleep in the guest bedroom? So originally the plan was that all three of us were going to sleep in my bed together. A lot of grown-ass adults can't hide an affair with somebody who doesn't live with them, let alone somebody who does live with them. So at a certain point, I do believe you became aware of what was going on. No. I do believe that a reasonable person, and I consider you a reasonable person, right? Do you think you're a reasonable person? Yes. Your first reaction is to protect Stefan. As fotos encontradas no celular de Stefan foram apresentadas para Jennifer, que se disse surpresa. Na verdade, inicialmente ela negou compreender as imagens, ainda que fossem bastante explícitas, e o cenário era sua própria casa. What you just said is this stuff is fine. It's not fine. Hold on. I know every relationship is different, and I know everybody's family is different. Whether she wants to do it or not, that is not consensual. And you prioritized him again. You prioritized him by offering him or telling his dad to get him a lawyer. Let's protect Stefan. I was in shock. No, that's not shock. That is your natural instinct to protect Stefan. Okay? And if that's naturally how you react, that's fine. But that goes into what I've been telling you this whole conversation is I don't believe a lot of the things you're saying, and I don't believe a lot of the things you say you weren't aware of. And that is because you've now shown me twice that your first reaction, no matter what you were told or shown, Birthday's tomorrow. Right? Today's the first. Esse foi o único momento no qual Jennifer chorou, ou ao menos tentou, quando um dos detetives lembrou que o seu aniversário seria no dia seguinte. Montar um quarto improvisado para a filha, não ser a primeira a ligar para a polícia e pedir para que Stefan conseguisse um advogado indica onde estavam suas prioridades. Ela escolheu o namorado ao invés da filha, e talvez por isso apenas um deles ainda esteja vivo. I don't care about him. I want him to go to jail. I want the worst thing possible to happen to him in jail. I know what happens to predators in jail. Like, I'm ready for that. Like, please. I don't give a about him. I'm not protecting him. O envolvimento de Jennifer ainda é objeto de discussão. Ela nega ter qualquer tipo de conhecimento dos atos ou participação nos crimes,
e pede para que as pessoas acreditem que ao longo de 4 anos nunca percebeu o que acontecia em sua própria casa, com sua própria filha. Até o momento de gravação deste vídeo, ela não foi oficialmente acusada por nada. A dinâmica daquela casa era no mínimo bizarra, e para adicionar, 2 outras pessoas ainda transitavam por ali, visto que alugavam os quartos. Inclusive, a foto de uma dessas pessoas, uma mulher, foi encontrada também no celular de Stefan. A foto foi tirada quando essa moça saía do banho, o que causou repulsa a essa mulher quando descobriu através da polícia. O caso repercutiu na mídia e no primeiro dia de março, a polícia recebeu uma ligação. Uma testemunha alegou ter visto um homem parecido com Stefan ao lado de fora de um veículo prata com uma barra de ferro nas mãos. O local ficava em Rickory Tree Road, a aproximadamente 1 hora e 20 minutos de Kissimmee, e o veículo foi avistado no dia 26 de fevereiro. Na época, essa pessoa pensou que o homem estivesse apenas frustrado com o carro. A polícia foi até o local e encontrou o corpo já sem vida de Marilyn. Ela estava jogada por entre a vegetação. O legista responsável declarou a causa da morte como estrangulamento. A garota foi encontrada nua apenas com as meias. Elas estavam limpas, indicando que a menina chegou lá com algum meio de transporte. Apenas mais uma informação que pressionava o caso contra o criminoso. Ao todo, foram mais de 60 acusações diferentes, fora o homicídio. Atualmente, Stefan tem apenas 2 opções: a pena capital ou a prisão perpétua. Ele continua alegando não saber de nada e diz ter uma informação que provará sua inocência durante o julgamento. Até a data de gravação deste vídeo, isso ainda não aconteceu. O julgamento estava marcado para fevereiro de 2025, porém, a data foi alterada para maio. Diante do tanto de evidências, é muito improvável que Stefan consiga provar sua inocência. Ele parece muito mais próximo do corredor da morte do que da rua. O caminho de sua defesa deve ser algo próximo de conseguir comover o júri com alguma história triste, a fim de ficar apenas com a prisão perpétua. Já recolhido pelo Estado, Stefan continua afirmando ser inocente. Essa alegação se repete em comunicações com outros internos e também com os próprios pais em suas ligações. Por conta disso, nós ainda não temos a resposta para a pergunta principal: o porquê? Por qual motivo Stefan tiraria a vida de Marilyn? O que temos são teorias. A mais comentada entre elas é de que talvez Stefan tenha suspeitado de que a garota estivesse grávida. Segundo familiares, Marilyn estava no início da puberdade e sua menstruação teria atrasado. Isso teria sido visto como um sinal de gravidez por parte de Stefan, injetando pânico no homem. E para que seus ataques não fossem descobertos, teria assassinado a garota. Mas é apenas uma teoria. Como último ponto perturbador para um caso já incrivelmente caótico, um poema foi encontrado pela polícia, intitulado Always, ou Sempre. Acredita-se que esse texto foi escrito por Stefan, fazendo referência a Marilyn, mas a polícia não conseguiu dizer com certeza. É um texto que sugere tristeza pela morte da garota. Hoje, aos 38 anos de idade, Stefan Stairs encontra-se detido na Ocala County Jail, localizada no condado de Ocala, na Flórida, enquanto aguarda pelo julgamento.